Pessoal, tudo bem? Beleza? Nós temos que falar então sobre Paulo Freire, não é? Vamos lá. Eu vou fazendo algumas anotações no quadro para a gente organizar tudo que nós vamos estudar sobre Paulo Freire. Primeira coisa aqui, então, pedagogia do oprimido versus pedagogia dos conteúdos. Inclusive, pedagogia do oprimido é a obra que Paulo Freire escreve em 1970, segundo livro dele. E o Paulo Freire, no caso, não desenvolve uma teoria específica sobre o currículo, mas combate o currículo tradicional. E mais, o Paulo Freire não apenas combate a educação tradicional que está sendo reproduzida, como indica um outro tipo de educação que seria a educação para a libertação, a educação para a emancipação do sujeito, uma educação crítica, tá? Freire critica a escola tradicional, né? E a grande preocupação de Paulo Freire está aqui, no desenvolvimento da educação de adultos em países subordinados na ordem mundial. Por quê? Porque nesses países existe desigualdade, existe exclusão, e é justamente dentro desses países que o sujeito não tem acesso aos bens culturais e não consegue, então, ter consciência da realidade em que vive. Freire retrata como são a pedagogia e a educação existente, mas também indica como elas devem ser. Tá? Educação bancária. Então, nós temos aqui esse embate entre a educação bancária, que é criticado por Paulo Freire, tá? E a educação problematizadora, que é a indicada por Paulo Freire. E aqui nós vamos perceber as características, né, tanto da educação bancária quanto da educação problematizadora, que vocês já conhecem muito bem. Educação bancária versus educação problematizadora. Tá bom. Vejamos então, Vinícius. Características. Educação bancária, muito bem. Muito verbalista. Preocupação, formação intelectual e moral do sujeito. Formação intelectual e moral. Essa formação intelectual, a preocupação é a adaptação à sociedade. Então, o sujeito precisa ser formado para a vida adulta, ele precisa se adaptar à sociedade vigente, inclusive aos valores vigentes. Essa educação, esse currículo tradicional está muito preocupado em fazer, é como se fosse assim, colocar o sujeito da massa no lugar dele, como um sujeito subordinado, como um sujeito que ele quer ser o dominador, ele quer ser como o dominador, e ele entende que ele não é, tá? Então ele recebe uma educação aqui intelectualista, moralista, enfim, voltada para a adaptação. Isso aqui é característica, na verdade, da educação bancária tradicional, né? Transmissiva. Transmissiva. Não dialógica. Aluno, receptor passivo. Aluno, receptor passivo. Ok? Então, são algumas características. E o saber é sempre algo externo, tá? O saber, o conhecimento é sempre algo externo aos sujeitos que participam do processo pedagógico. Então, o aluno, por exemplo, o aluno é uma folha de papel em branco que precisa receber conhecimentos. Por isso que a postura dele é essa aqui. Tá? Então, ele é um sujeito passivo, porque ele não sabe nada, ele entrou na escola para aprender e o professor vai transmitir. Em vez de nós falarmos em aluno como sujeito ativo, enfim, não, aluno como sujeito passivo, e a ênfase do processo todo de ensino está no professor, no método e no conteúdo. O professor que ensina no método utilizado e no conteúdo, que é o que se ensina. Não é? Então, características da educação bancária. Por outro lado, nós temos também a educação oferecida por Paulo Freire, porque Paulo Freire não apenas denuncia a educação transmissiva bancária, como oferece, indica uma educação que seria a educação adequada para a emancipação, não é? Então, essa educação problematizadora aqui é uma educação dialógica, acima de tudo. Dialógica, preocupada com o quê? Preocupada com o diálogo, a relação
muito ativa entre professor e aluno. O professor que ensina também aprende com o aluno. Então, tudo aquilo que o aluno tem de visão de mundo, né, tudo aquilo que ele vive, isso é importantíssimo para o processo educativo. E nós queremos justamente fazer com que esse sujeito tome consciência da realidade partindo de como ele vê a realidade. Então, é uma educação voltada para a formação intelectual e moral? Não, é para a libertação, para a emancipação, para a conscientização do sujeito. Então, a preocupação conscientização, libertação. Educação libertadora, né? Proposta de Paulo Freire. Tranquilo? Bom, trabalhe-se com os temas geradores. E por que temas geradores? Porque esses temas são muito significativos. Esses temas eles estão diretamente ligados à vida concreta dos alunos, aos problemas que os alunos encontram todos os dias. E eles precisam tomar consciência desses problemas. Existe um processo de codificação e decodificação em que o professor é muito importante. Então, o sujeito tem uma visão da realidade, muitas vezes equivocada, muitas vezes ainda frágil, né? E o que o professor vai fazer? Ele vai, então, procurar entender como o aluno vê a realidade, quais são os problemas que fazem parte da realidade concreta dele e vai ajudá-lo a compreender esses problemas a partir, obviamente, de conteúdos e de um papel mediador, num processo de codificação e decodificação. Tá? Bom, nesse caso aqui, nós estamos falando também de uma educação, de um ensino, né, contextualizado, que olha para a realidade concreta do sujeito, contextualizado. E é crítico, que ele não... A ideia é superar o contexto. O contexto é marcado por injustiças, por desigualdade, por opressão, por dominação. Não é? E nesse caso aqui, esse ensino contextualizado é também o quê? Um ensino crítico. Aqui não há criticidade. Aqui não há criticidade, né? Um olhar crítico sobre a realidade. Aqui existe, na verdade, neutralidade. Aqui, criticidade. Então, aí nós temos um resumo. Vejamos aqui no slide. A educação bancária, o conhecimento expresso no currículo tradicional está profundamente desligado da situação existencial das pessoas envolvidas no ato de conhecer. Na pedagogia do oprimido, o Paulo Freire já mostra bastante a influência que ele tem da fenomenologia, do existencialismo, porque o sujeito, ele está... Quem é a pessoa? A pessoa é aquela pessoa, vamos dizer assim, marcada pelo seu contexto. Então, ela está dentro de um contexto, dentro de uma situação existencial, não é? No caso da educação bancária, isso não é levado em consideração. Então, no currículo tradicional, o conhecimento expresso no currículo, aquilo que se ensina no currículo, está desligado da situação existencial das pessoas. As pessoas estão aprendendo conteúdos, coisas que não têm nada a ver com aquilo que é necessário para que ela possa ter uma vida melhor, para que ela possa entender melhor o seu contexto de vida, não é? Agora, no caso da educação problematizadora, o que nós temos? Conhecimento é sempre conhecimento de alguma coisa. Isso significa que não existe uma separação entre o ato de conhecer e aquilo que se conhece. O conhecimento é sempre intencionado, sempre dirigido para alguma coisa. O mundo, que é o objeto a ser conhecido, não é simplesmente comunicado. O ato pedagógico não consiste em simplesmente comunicar o mundo, mas consiste em fazer com que esse mundo tenha sentido. Ou seja, a pessoa precisa entender qual é o papel que eu exerço aqui nesse mundo, nessa sociedade, e qual é o significado disso. Então, a educação está sempre preocupada com conscientização e não apenas transmissão, informação ou comunicação. O que seria conhecer, então? Conhecer não é um ato isolado, individual. Conhecer envolve intercomunicação.
intersubjetividade. Envolve um professor, um aluno, envolve a intenção dos dois, envolve o diálogo, por isso dialógica. Essa intercomunicação é mediada pelos objetos a serem conhecidos. Tá? Então, essa intercomunicação é mediada pelos objetos a serem conhecidos. Beleza? Então, nós vimos aqui uma perspectiva do Paulo Freire, né, que nessa educação problematizadora aqui, qual que é a perspectiva dele? Então, ele está aí oferecendo um tipo de educação para uma alternativa, né, para superar a concepção bancária, e a perspectiva é a fenomenológica. Então, ele utiliza-se de uma perspectiva fenomenológica. De repente, isso pode aparecer lá na tua prova. Ou seja, o ato de conhecer é visto como, e a gente vai ver isso aqui no conhecer, né? O ato de conhecer é visto como consciência de alguma coisa. Conhecer não é simplesmente memorizar uma informação. Conhecer é ter consciência de alguma coisa. Beleza? Então essa é a perspectiva trabalhada pelo Paulo Freire. De repente pode cair na tua prova, trata-se da perspectiva fenomenológica. Bom, se o mundo, então, gente, existe como um mundo para a nossa consciência, o que seria o conhecer? Como nós vimos aqui, não é um ato, então, isolado. Ele envolve intercomunicação, intersubjetividade, envolve diálogo, e essa intercomunicação é mediada pelo objeto que nós estamos querendo conhecer. Então, conhecer é tornar o mundo presente para a consciência. Isso é conhecer. Tá? Conhecer nessa perspectiva, então, fenomenológica. Beleza? É tornar o presente, o mundo, para a consciência. E nesse caso, Paulo Freire vai dizer o quê? Por que intercomunicação e intersubjetividade? Porque é justamente no processo de intercomunicação e intersubjetividade que os homens se educam. Então a educação não é um ato isolado. Os sujeitos se educam. Professor e aluno se educam. Porque existe troca de experiências, de cultura, de pontos de vista e juntos ali construção de conhecimento, tá? A partir do diálogo. O que mais, Vinícius? Método. Método. É a própria experiência dos educandos que se torna a fonte primária de busca dos temas significativos ou temas geradores. Então, de onde que vêm os temas geradores que nós colocamos aqui? Os temas geradores vêm das experiências dos sujeitos, daquilo que eles vivem significativamente, daquilo que eles encontram no dia a dia, nas relações de trabalho, comunitárias, nos bens que eles têm acesso ou não, naquilo que eles conseguem participar na sociedade, né, na participação que eles têm na sociedade ou não. Então, qual é a visão que essas pessoas têm sobre tudo isso? Isso é muito significativo para elas. E é justamente a partir daí que nós vamos iniciar esse processo de conscientização. Tá? Então, os temas geradores decorrem das experiências significativas dos sujeitos, do aluno. Freire não nega o papel dos especialistas que, interdisciplinarmente, devem organizar esses temas em unidades programáticas. Mas o conteúdo é sempre resultado de uma pesquisa no universo experiencial dos próprios educandos, os quais são também ativamente envolvidos nessa pesquisa. Então, é mais ou menos assim. Existem os especialistas que cuidam do programa escolar? Existem. Mas em vez de já selecionar disciplinas, conteúdos que serão estudados, eles organizam, como diz aqui, os temas. Então, aqueles temas, uma educação, dentro de uma proposta freiriana, por exemplo, de educação, a gente não vai trabalhar com conteúdos disciplinares, simplesmente, tá? Com conteúdos isolados. Nós sempre trabalhamos, então, com temas, com os temas geradores, com os temas significativos para os alunos. E o especialista existe, sim, ele é importante para a educação, para a organização da educação,
mas em vez de organizar conteúdos que estão nas disciplinas, ele organiza os temas para nós entendermos, então, como esses temas levantados pelos alunos serão trabalhados. Tá? O currículo é organizado com base em temas geradores, que nascem do diálogo. Até aí, tranquilo, não é? Bom, nesse caso aqui, gente, um ponto que eu vou colocar aqui, para não precisar ficar apagando o quadro, é o seguinte. A gente tem o sujeito, no plural, inclusive, tá? Sujeitos, os alunos, as pessoas. O que eles indicam? Os temas geradores, a partir das suas experiências. É como se fosse assim, como que nós vemos o mundo? Aqui já dá para a gente enxergar uma necessidade, né? Quais são as necessidades desses sujeitos. Então surgem os temas geradores. Tudo isso a partir do diálogo. Do diálogo. Beleza. Esses temas geradores são o quê? São temas significativos. Nós temos que entender esses temas geradores aqui. Temos que entender. A gente tem que, na verdade, debater sobre eles. O diálogo é o debate, a discussão, tá, sobre esses temas geradores, para melhorarmos a visão sobre eles, o entendimento deles. Então, esses temas geradores, eles se tornam o quê? Os conteúdos. Eles são os conteúdos a serem devidamente estudados. E esses conteúdos aqui são organizados pelos especialistas. Então, eles compõem o currículo pelos especialistas. E um ponto importante, esses conteúdos não são uma imposição. Não é algo assim, ó, toma aqui o que você precisa aprender e eu vou transmitir, como na educação bancária. É uma devolução. Você me trouxe a necessidade de nós estudarmos esse tema, saúde, educação comunitária, participação, cidadania, democracia, política, representatividade, dentre outros, alfabetização. Então você nos trouxe essa necessidade e agora nós transformamos, nós organizamos isso dentro do currículo para então começar a estudar essa necessidade que você me trouxe. Isso que é significativo para você. Então os conteúdos não são uma imposição, eles não são impostos, eles são devolvidos, ok? Então, não se trata de uma imposição, mas de devolução. Mas de devolução. Ok? E quem que participa, então, do surgimento dos temas geradores e, consequentemente, dos conteúdos? São justamente os alunos. Então, nós podemos dizer que os alunos participam da construção do conteúdo programático, daquilo que será ensinado. Os alunos participam diretamente da construção do conteúdo programático. Ok? Beleza, Vinícius. O que mais? Vamos aqui. Conteúdo programático, então, não é uma doação ou imposição, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou em forma desestruturada. Então, o povo, as pessoas, entregam o ponto de vista delas, e nós vamos agora ajudá-los a compreender melhor aqueles temas que eles trazem. Então, a necessidade de entender melhor de cidadania, de política. Então, vamos entender disso, vamos discutir, vamos trabalhar melhor esses temas, tá? E levar o sujeito à conscientização. O que mais, gente? Aqui eu quero colocar para vocês, rapidamente, falar um pouquinho de cultura, antes de falarmos daquela perspectiva pós-colonialista ali, tá? Cultura. Por que cultura? Porque Paulo Freire entende cultura a partir de um conceito antropológico. Conceito
Para Paulo Freire, cultura é um conceito antropológico. Se eu estivesse falando de cultura como um conceito científico, eu poderia dizer assim, ó, isso é cultura, o resto não. O que não entra nesse modelo não é cultura, que é mais ou menos a forma como o europeu vê cultura, não é? Ou pelo menos via nos processos de colonização, neocolonização. Então, aquilo que eu crio de cultura é cultura, com embasamento científico. Aquilo que destoa não é cultura, é outra coisa, mas não é cultura. Mas Paulo Freire estuda a cultura a partir de uma perspectiva antropológica, ou seja, ele olha para todo o desenvolvimento histórico do homem na multiplicidade de culturas. Então não existe a cultura certa, a cultura errada, existem culturas, tudo é cultura. Cultura erudita é cultura, cultura popular é cultura, cultura do povo tal, cultura do povo Y, enfim, tudo é cultura. E isso é um ponto muito importante para a gente também trabalhar processos não discriminatórios, né? Então, em vez de falar de cultura erudita versus cultura popular, existem culturas para Paulo Freire. Então, culturas no plural. Culturas no plural, tá? Por quê? Porque cultura decorre de todo o trabalho humano, de qualquer trabalho humano. Então, cultura é sempre resultado de qualquer trabalho humano, ok? Bom, a educação tradicional não trabalha a cultura dessa forma, né? Vou colocar aqui, ó, educação tradicional. Como que a educação tradicional trabalha a cultura, Vinícius? Trabalha a cultura como sendo a cultura, por exemplo, a melhor cultura, não é? Então, nós teríamos aqui uma visão humanista, humanismo. Cultura é aquilo que está presente no teatro, nas grandes obras de arte, na literatura, na música. Então, isso é cultura. E, obviamente, existe aquela cultura que é legitimada e a cultura que não é legitimada. Então, qual é a obra de arte? Qual é a música? Qual é a obra teatral? Então, normalmente são as produções europeias, né? Se a gente falar do humanismo. Ou então as produções da Grécia Antiga, também vistas como cultura. Tudo que está fora disso não é cultura. A educação tradicional, a partir do humanismo, ensina isso, do enciclopedismo, do intelectualismo, trabalha com a ideia de cultura no singular. E o Paulo Freire, então, vai entender que se nós não temos a cultura, né, certa e a cultura errada, a pior e a melhor, qual é a proposta dele para a educação progressista? É justamente trabalhar com essa ideia de culturas, no plural. Logo, nós também precisamos trazer para dentro da escola a cultura popular, ok? Então, a cultura popular também deve fazer parte do currículo escolar. Do currículo escolar, ok? Também deve. Ok. Perspectiva pós-colonialista. Procura privilegiar a perspectiva epistemológica dos povos dominados. Porque a perspectiva colonialista sempre vai privilegiar a perspectiva epistemológica dos povos dominadores. Então, a gente sempre tem ali, né, o conhecimento produzido a partir de uma base racionalista, a partir de uma base mais cientificista. E tudo aquilo que sai dessa base cientificista, por exemplo, não vale. Numa perspectiva pós-colonialista, nós vamos privilegiar também a perspectiva epistemológica dos povos dominados, tá? Dominados. Sobretudo da forma como se manifesta em sua literatura. No caso, os grupos dominados, por estarem em posição dominada na estrutura que divide a sociedade entre dominantes e dominados, esses grupos tinham um conhecimento da dominação que os grupos dominantes não podiam ter. Então, eu pergunto para vocês, quem entende de dominação, de ser dominado, no caso, né?
Quem entende? Porque muitas vezes a gente fala assim, você quer falar de falta de direitos, de ausência de direitos, você quer falar de racismo pelo negro, pelo pobre, pela pessoa injustiçada, mas você não sente na pele o que ele sente. Quem vive aquele contexto da falta de bem, da ausência de bens culturais, da ausência de justiça, da ausência de um representante para auxiliar na construção ali de uma cidadania ativa, quem sofre com isso é o negro, é a pessoa, né, sem recursos, é a pessoa que não teve acesso à educação. Essa é a pessoa que realmente entende o que é estar num sistema de dominação e ser dominado, que é o cenário que nós vemos hoje, né, na sociedade. Então, o Paulo Freire ele vai defender a construção, né, de uma escola, de um processo educacional numa perspectiva pós-colonialista, que valoriza a participação, que valoriza a garantia de direitos, que valoriza a ruptura com tudo aquilo que possa representar, né, a injustiça. Mas Paulo Freire não está isento de críticas, gente, e um de seus críticos é Dermeval Saviani. Okay? Então a crítica de Saviani em oposição a Paulo Freire, Saviani faz uma nítida separação entre educação e política, porque em Paulo Freire, educação e política parece que são a mesma coisa. Em Saviani, não, são coisas diferentes. O sujeito precisa ter acesso à educação, aprender as matérias, o currículo educacional devidamente programado para ele, para então ele ter condições de participar da vida política. Então o ensino não é o fazer político ao mesmo tempo. O ensino é o ensino, a educação é a educação, é o que oferece ao sujeito conhecimentos, saberes científicos para que ele possa desenvolver uma visão adequada da realidade na qual ele vive. Por isso que esses conhecimentos eles não podem ser estéreis, eles devem sempre estar vinculados à prática social, à realidade social, para o Saviani. Para ele, uma prática educacional que não consiga se distinguir da política perde sua especificidade. A educação torna-se política apenas na medida em que ela permite que as classes subordinadas se apropriem do conhecimento que ela transmite como instrumento cultural, que será utilizado na luta política mais ampla. Tá? Então, nós temos que ter um processo educacional preocupado em ensinar, alfabetizar, ensinar matemática, ensinar português, ensinar história, filosofia, sociologia, para que a pessoa possa então lutar pelos seus direitos. Beleza? Então, são os conteúdos universais que devem ser ensinados. No caso, uma outra crítica, então, é que essa pedagogia proposta por Paulo Freire daria muita ênfase aos métodos, assim como as pedagogias ativas lá do Escola Novismo. Então, a crítica do Saviani é essa. Em vez de dar ênfase aos conteúdos a serem ensinados no processo de ensino, a pedagogia do Paulo Freire dá muita ênfase aos métodos de aquisição desses conteúdos. Ok? Então, nesse sentido, a pedagogia proposta por Paulo Freire se aproximaria das teorias ativas, no caso do Escola Novismo, muito preocupado com o método. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Eu não vou resolver exercícios agora, por quê? Porque tem muitos exercícios que mesclam teorias tradicionais, teorias críticas e pós-críticas. O que eu vou fazer? A gente vai estudar as teorias pós-críticas agora e depois eu vou resolver exercícios revisando tudo isso. Falando de tradicional, de crítica, pós-crítica, revisando tudo isso nos exercícios, ok? Finalizamos aqui as teorias críticas. Na próxima aula a gente vai falar das pós-críticas. Até lá, valeu!